Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, nós vamos estudar o sistema digestório. O sistema digestório é responsável pela digestão dos alimentos e também pela absorção dos nutrientes. A digestão ela permite que os nutrientes presentes nos alimentos atravessem a parede do tubo digestório, o tubo por onde o alimento passa, e sejam absorvidos pelo sangue e levados até as células do nosso corpo. Aí na imagem, a fotografia, feita a partir de uma endoscopia do tecido que reveste internamente o estômago, um dos órgãos que compõem o sistema digestório. A maioria dos alimentos precisa ser transformada para entrar nas células e assim nutrir o organismo. O sistema digestório é composto por órgãos que atuam juntos para permitir a absorção da maior quantidade de nutrientes possíveis dos alimentos ingeridos. Na imagem ao lado, os órgãos que compõem o sistema digestório humano, bem como órgãos auxiliares, que atuam também na digestão. Então, são eles: a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. Além disso, está ligado às glândulas que lançam sua secreção no interior do tubo digestório. São elas as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado e também a vesícula biliar. O sistema digestório é basicamente um tubo dentro do qual são lançadas diversas enzimas. Então, na digestão atuam as enzimas digestivas, como a enzima da saliva, que atua na digestão do amido presente no arroz, no pão, na batata e em outros alimentos. As enzimas, gente, são proteínas que facilitam as transformações ou reações químicas associadas à digestão dos alimentos. Existem dois tipos de digestão, são a digestão mecânica e a digestão química. Hoje nós vamos dar mais ênfase à digestão mecânica. É importante enfatizar que a digestão ela se inicia na boca através do processo de mastigação. Então, na boca, a saliva produzida pelas glândulas salivares possui uma enzima, a amilase salivar, também conhecida como pitialina, que começa a quebrar o amido, substância essa presente em alimentos já descritos como arroz, pão, batata, entre outros. Esse amido é quebrado em partes menores por esta enzima. E aí a saliva também umedece o alimento, o que facilita a deglutição. Os dentes, junto com a língua, realizam a digestão mecânica. Eles cortam e trituram o alimento que é misturado à saliva com o auxílio da língua. Ao longo da nossa vida, nós desenvolvemos dois tipos de dentição. A dentição conhecida popularmente como dentes de leite e a dentição permanente. Os chamados dentes de leite, eles costumam surgir a partir dos 6 meses de idade. No total, as crianças têm 20 dentes de leite, sendo 10 na parte superior e 10 na parte inferior. E aí, posteriormente, esses dentes eles são substituídos pelos dentes permanentes, que são um total de 32 dentes, os quais estão descritos aí na imagem, sendo 8 dentes incisivos, 4 caninos, 8 pré-molares e 12 dentes molares, incluindo os 4 dentes do siso, como nós chamamos, tá? Então, a maioria das pessoas tem todos os dentes de adulto quando chega à adolescência. É comum que nos adultos os dentes do siso sejam extraídos porque nem sempre há muito espaço para que cresçam de forma cômoda ou sem provocar desalinhamento, dores, enfim, outros problemas associados. Então, como eu já falei para vocês, à medida que uma criança cresce, os dentes de leite eles ficam pequenos demais e vão sendo substituídos
por outros dentes, que vão formar dentição permanente, como já disse, com 32 dentes. Aí na imagem, a estrutura do dente, tá? Ele é composto pelo esmalte, a estrutura de revestimento, de proteção do dente, aí também a gengiva, que é onde o dente está fixado aí na gengiva. No interior do dente pode-se ver a polpa, a dentina e aí a mandíbula, o osso que sustenta o dente. Então o dente ele se fixa aos ossos da mandíbula para com isso ganhar resistência. E os vasos sanguíneos. Então é importante enfatizar que no interior do dente há vasos sanguíneos. A estrutura do dente ela está adaptada ao trabalho de quebrar o alimento. O esmalte do dente ele é formado por sais de cálcio e é uma das substâncias mais duras, mais resistentes da natureza. Para que tenhamos dentes saudáveis, é necessário tomar cuidados com os nossos dentes para evitar problemas relacionados à cárie. Então, algumas bactérias podem atuar sobre o açúcar contido nos restos de alimentos e transformá-lo em ácidos. Esses ácidos corroem o esmalte e a dentina, formando o que nós denominamos de cárie dentária. Então, aí na imagem, a sequência da formação da cárie dentária, né? Começa no início, as bactérias elas consomem o açúcar este presente em alimentos que ingerimos diariamente, e ao consumir esses açúcares, as bactérias elas acabam produzindo os ácidos. Esses ácidos que ficam na boca, nos dentes, enfim, eles acabam corroendo o esmalte, desgastando o esmalte do dente. E aí com isso começa a surgir a cárie dentária, que é essa corrosão, essa de coloração escurecida no dente. Então as bactérias elas podem atingir a dentina e a polpa, destruindo o dente. E aí na última imagem vocês podem ver o exemplo do dente já bastante corroído, né? A cárie já penetra já na polpa, na dentina, na polpa do dente, e isso ocasiona dores, problemas na mastigação, problemas intestinais, entre outros. Daí a importância de mantermos nossos dentes bem higienizados, né? E de que maneira nós podemos fazer isso? Podemos fazer isso através da escovação diária, escovar os dentes após a alimentação e principalmente à noite, e evitar a ingestão de doces, balas, coisas do tipo, que é para justamente prevenir a formação da cárie dentária. Então, para manter os dentes saudáveis, devemos sempre escová-los após as refeições e principalmente antes de se deitar. E também é importante, né, utilizar o fio dental, porque muitas vezes a escova ela não consegue penetrar em espaços entre os dentes e aí o alimento fica ali escondidinho. Então, a utilização do fio dental vai ajudar, né, a remover partículas de alimentos que porventura fiquem entre os dentes e aí proporcionando mais higienização e mais saúde na nossa boca. Então, aqui destacando ainda a digestão mecânica, é importante enfatizar que quando nós engolimos a comida, ou seja, a deglutição, a epíglote, que é esse órgão aí destacado na imagem, tá? Ela fecha automaticamente a entrada para o sistema respiratório. Ou seja, gente, no momento em que nós mastigamos e engolimos o alimento, a epíglote ela se fecha para que o alimento ele não entre no sistema respiratório e com isso impedir que o alimento interrompa a entrada de ar. Se por acaso ocorrer de o alimento, alguma partícula do alimento cair, né, passar pela epíglote e cair no tubo respiratório, então nosso corpo tem um mecanismo de defesa, vamos dizer assim, de expulsão desse alimento, que é através da tosse. Então, através da tosse, nós conseguimos expelir
mandar de volta esse alimento que foi para o tubo errado. Então, nem sempre isso acontece. São raras as vezes em que a epíglote pode não fechar e aí o alimento passar para o tubo respiratório. É o chamado engasgo, né? Então, no esôfago, o alimento ele é empurrado até o estômago por contrações involuntárias dos músculos lisos. Essas contrações são chamadas de contrações peristálticas. Então, quando o alimento ele é engolido, que passa pelo esôfago, que é o tubo que fica nessa porção, né, do nosso pescoço, pegando aí já na parte final da faringe, né, da laringe. Então, nesse tubo é onde o alimento vai passar e esse tubo ele vai abrindo e fechando. Esse movimento de abrir e fechar é chamado de movimentos ou contrações peristálticas. É graças a esse movimento que nós conseguimos até engolir o alimento mesmo estando de cabeça para baixo. Então aí mostra o alimento. Na última imagem vocês percebam que o alimento ele já está passando pelo esôfago. Então todo esse percurso aí do alimento, desde a mastigação à deglutição, corresponde à digestão mecânica, tá? Então tá aí. Então, pessoal, até aqui nós estudamos toda a estrutura relacionada aos dentes, ao sistema digestório, à digestão mecânica. Na próxima aula nós vamos partir daqui, nós vamos falar do estômago e dos demais órgãos que compõem o sistema digestório. Tá? Só adiantando aqui para vocês o conteúdo da próxima aula. Então, por hoje é só, espero que vocês tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida, deixem suas perguntas e respondam às atividades indicadas. Até a próxima aula e bons estudos.